E aí pessoal, aqui é o Léo. Faz um bom tempo que eu não apareci aqui para conversar com vocês em forma de vídeo. A última vez foi nas eleições do ano passado, que eu fiz um breve vídeo, um chamado, de socorro antes das eleições. E eu decidi que eu não quero mais ser escravo do canal. O que estava acontecendo? Eu estava fazendo vídeos, às vezes até 2 vezes na semana, 1 vez na semana. E esse compromisso que eu fazia comigo mesmo e com as pessoas que se inscreveram, acabava deixando com que eu tivesse que ter todo um tempo para produção também, porque eu que fazia o roteiro, eu que fazia toda a edição dos vídeos, enfim. Nesse último vídeo que eu fiz no final do ano passado, nas eleições, eu já fiz de uma maneira mais descompromissada como eu estou fazendo esse hoje. Simplesmente coloquei uma iluminação, o celular mesmo na vertical, e para conversar de uma maneira levemente roteirizada, mas sem texto, para que eu possa transcorrer isso de uma maneira mais prática e que possa ser mais fácil para eu editar também depois. E eu poder dar sequência nesse canal sempre que eu achar que tem algum tema relevante e que eu acho que possa ser importante conversar ou expor a minha opinião sobre, que é sobre isso que se trata esse canal, passar informação, mas também passar a minha opinião sobre determinados assuntos. Nós estamos agora no início de fevereiro, mas no final de janeiro se deu a marca dos 10 anos da tragédia em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, em que houve aquele incêndio na Boate Kiss, que ficou nacionalmente, se não mundialmente famoso, pela morte de 242 pessoas e mais 636 feridos. Mas antes de eu começar a falar sobre a Boate Kiss, sobre esse 27 de janeiro, eu queria voltar um pouquinho mais no tempo. Eu queria voltar para 30 de novembro de 1994. Noite de terror e desespero em Uruguaiana. 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na explosão de um depósito clandestino de fogos de artifício no centro da cidade. A explosão aconteceu às 9h30 da noite. Rapidamente o fogo se alastrou, atingindo 4 prédios. Bombeiros de Uruguaiana e de cidades vizinhas da Argentina e do Uruguai chegavam a todo o momento. Os vizinhos ajudaram segurando mangueiras, retirando objetos das lojas e até jogando água de prédios ao lado. As pessoas estavam desesperadas. A gente não sabe se ele tá aí, não tá? No chão, perto do depósito, bombinhas continuavam explodindo. 3 horas depois da explosão, um homem é salvo. O poeta Ubirajara Constante foi retirado sem nenhum ferimento dos escombros da casa dele. Emocionado, beijou um quadro com a imagem de Cristo. Perto dele foram encontradas partes do corpo de uma mulher. Um apartamento de um prédio vizinho, sangue, vidros e móveis quebrados. Hoje de manhã a imagem lembrava uma guerra. Aí vocês devem estar se perguntando, Léo, o que isso tem a ver com o vídeo? Então, esse vídeo que vocês acabaram de ver de 1994 se trata de um incêndio causado por um acidente que até hoje não se sabe exatamente como que ocorreu, que se iniciou, de um posto clandestino de fogos de artifício aqui na cidade de Uruguaiana. Esse posto de fogos de artifício se dá numa região comercial muito grande aqui da cidade, que se chama Baixada. Na época não tinha um camelódromo construído como tem hoje, Todos os dias os camelôs iam lá e montavam suas banquinhas para poder trabalhar e no final do dia retiravam essas banquinhas. O meu pai tem um comércio naquela zona e o comércio do meu pai é justamente do lado da onde explodiu esse depósito clandestino de fogos de artifício. Na época eu tinha 12 anos, em 94, e a família do meu pai, a minha avó, meu avô e meu tio moravam nos fundos desse ponto comercial, que até hoje existe lá aqui na Baixada, conhecido ponto comercial como Casa do Pescador, aqui na cidade de Uruguaiana. Nessa ocasião, por infelicidade, a minha avó veio a falecer no dia 30 de novembro de 1994. E o que aconteceu no decorrer disso? Primeiro, a gente teve todos os impactos financeiros, a respeito disso, porque se destruiu uma casa, se destruiu um ponto comercial. Na época a minha família não tinha seguro disso. E a outra loja que nós tínhamos, que era na mesma quadra, com o impacto dessa explosão, que formou um enorme cogumelo nos céus, No impacto dessa explosão se perdeu muita coisa, além de muita coisa que se foi saqueada,
enquanto os bombeiros tentavam agir, alguns familiares, alguns amigos tentavam ajudar a salvar coisas e procurar as pessoas, né, que poderiam estar vivas nos escombros, se saqueou muita coisa também, né. E aí, obviamente, também teve o principal de tudo, que foi a perda de uma pessoa, que era minha avó, né, o nome dela era Ondina Sesimbra, carinhosamente chamada por todos como Tita, que é uma pessoa do qual eu era muito próximo, né, principalmente naqueles últimos anos de vida dela. É uma pessoa que tinha acabado de lutar contra um câncer e vencido, e é uma pessoa que estava pouco mais dos seus 50 anos. Quando eu penso que hoje eu tenho 41 anos e que a minha avó, quando morreu daquela forma, ela tinha pouco mais de 10 anos que eu fico pensando como ela morreu nova e como a vida dela foi interrompida de uma forma tão violenta e nova, porque eu me considero hoje uma pessoa que eu ainda tenho muito para viver, e com certeza ela, com um pouco mais de 50 anos, também teria. Então a gente teve uma vida interrompida que impactou diretamente em todo o andamento da nossa família. O meu pai encontrou o corpo dela junto com os bombeiros. Ela era, né, a matriarca, né, da família do meu pai ali, e isso desencadeou também uma porção de problemas de saúde no meu avô, que veio a falecer 10 anos depois, né, e também em novembro, em função de N problemas de saúde que se deram, né, pelo aquele pico, né, que se deu de emoções nesse dia da explosão, né, em novembro de 1994. Ou seja, além da minha avó morrer, o meu avô adoeceu de uma maneira muito grave, né? Teve que fazer hemodiálise por muito tempo. A minha família se impactou emocionalmente, financeiramente, de todas as formas possíveis. E aí tem aquela terceira parte, que é responsabilizar quem causou isso. Porque a gente entende que muito provavelmente, né, o cara que tinha aquele ponto de fogos de artifício, ele não era uma pessoa que estava indo ali para matar pessoas ou para destruir um patrimônio, mas ele estava aí para tentar ganhar uma graninha, que era o trabalho que ele fazia, irregular. Mas o meu avô já tinha feito algumas denúncias, né, com registro inclusive, daquele posto, e nunca tinha se tomado nenhuma providência de investigação ou de tentar fechar ou de fiscalizar. E aí, obviamente, que a minha família entrou, né, numa ação contra o responsável, que estava irregular, fazendo uma ação de auto-periculosidade, né? Se esse incêndio tivesse acontecido, essa explosão tivesse acontecido em horário comercial, teria matado muita gente, porque aquilo é um ponto comercial em que a quadra ficava toda coberta por lonas, né, durante o dia. Seria uma tragédia realmente com muitas vítimas, mas ela não deixa de ser ainda uma tragédia para aquelas pessoas que perderam alguém, como foi, por exemplo, o meu caso, que tinha 12 anos e perdi a minha avó, que na época era uma das pessoas do qual eu tinha mais contato, mais carinho e que eu queria mais estar perto. Tirando que eu tinha um tio 2 anos mais novo que eu apenas, que precisava daquela referência materna, né, que teve a família dele totalmente estabilizada, né, teve que mudar todo o caminho que estava se tornando a vida dele. E claro que a nossa família, né, teve resiliência e conseguiu superar isso tudo. Uma das coisas que o meu avô queria muito era ter a certeza que antes de morrer ele fosse ter isso tudo resolvido, né? Ter certeza que todo mundo ia ficar bem. E, infelizmente, apesar do causador, né, da explosão mesmo, né, o cara que tinha aquele ponto ali clandestino, o cara foi preso, né, pagou um tempo o que ele tinha que pagar e também pagou a indenização do que ele destruiu, né, o que a justiça achou que deveria ter sido. Porém, os órgãos públicos, né, a ação contra a prefeitura, por mais que a nossa família tivesse ganho logo no início, né, já em todas as instâncias possíveis, se demorou muito tempo para que a gente pudesse receber realmente uma indenização e ter aquela sensação que finalmente a justiça foi feita, porque por mais que a gente já tivesse ganho, parecia que a gente nunca ia ver aquele desfecho acontecer. E no momento que a gente não vê isso acontecer, parece que aquilo está interminado. E parece que realmente
nada funciona e que a impunidade sempre vai prevalecer. Somente no ano retrasado, se eu não me engano, ou no ano passado, que realmente a gente, né, fechou esse caso finalmente. Veja quanto tempo, né? De 94 para 2020, 2021, 2022, né? É muito tempo para se resolver, né, judicialmente uma situação que já estava ganha, porque afinal de contas já tinha sido feita uma denúncia, né, não houve uma fiscalização adequada e em decorrência disso aquele ponto seguiu funcionando clandestinamente, em decorrência disso houve aquele sim acidente irresponsável e vidas se perderam, né? Não foi só minha avó que morreu naquela explosão. E por que eu estava falando disso? Porque quando aconteceu esse caso de Santa Maria, eu lembrei justamente do que aconteceu comigo. Toda vez, eu lembro justamente do que aconteceu com a minha família, porque toda vez que acontece algo com fogo, especialmente, é do que eu me remeto, né? Um acidente com fogo, com vítimas, e por negligência, né? Por irresponsabilidade de pessoas e também de órgãos, né? Órgãos públicos que deveriam prezar pela nossa segurança. Eu estava um pouco resistente para ver tanto o documentário quanto essa série da Netflix, né? Essas questões me pegam num lugar muito sensível, porque eu tinha 12 anos quando aconteceu em 94 essa explosão que matou a minha avó, e eu tive que passar por terapia quando adolescente para poder passar por isso de uma maneira saudável, e ainda assim não tem um dia hoje que eu não consiga não pensar nela, em como ela estaria, o que teria acontecido, sabe? Aquela frase, saudade do que a gente não viveu, do que a gente poderia ter vivido junto quanto família, como teria sido a nossa família se não tivesse acontecido aquilo, o que teria acontecido, né, no futuro, com a presença dela junto e sem ter sido daquela maneira estúpida que foi. Eu volto para esse caso e então eu consigo ter uma empatia com essas famílias, porque eu consigo entender o que eles sentem, né? Eu fico pensando, né, quantos meninos ali perderam um irmão, um primo que tinha com 12 anos, como eu tinha na época, o quanto isso vai impactar, né? E o sofrimento dessas mães, o sofrimento de filhos também. Tem uma moça aqui de Uruguaiana que inclusive ela deixou 2 filhas, era uma moça que estava em Santa Maria. Quase todo mundo aqui do Rio Grande do Sul tem alguma pessoa que conhecia, podia não ser muito próxima, que conhecia, que infelizmente faleceu nesse dia. E aí a gente começa a ver o porquê que essas pessoas faleceram. Não foi apenas um acidente, foi uma cascata, né, uma bola de neve de irresponsabilidades. A gente vê, né, tanto na série quanto no documentário que houve sim, né, negligência pública, e infelizmente não há uma resolução para isso, né? A prefeitura parece que não vai ser responsabilizada nunca por isso, os bombeiros tá isso por isso mesmo também, sabe? E aí a gente começa a pensar o quanto de indignação isso pode trazer para essas famílias e o quanto dolorido é esse processo todo, e foi até aquelas 4 pessoas serem julgadas, onde parecia que pelo menos, né, aquelas 4 pessoas que foram as responsáveis diretas por aquele incidente, né, que é criminoso, poderiam ser responsabilizadas. Pelo menos isso, né? Aquela sensação de que, bom, ao menos isso aconteceu. E eles foram julgados num ano, no outro ano tiveram seu julgamento anulado. E eu entendo que existem trâmites legais que devam ser respeitados, e se houve um desrespeito a esses trâmites legais, isso tem que ser realmente averiguado, mas a gente percebeu ali que não necessariamente era um caso real para que se anulasse, não havia a real necessidade desse anulamento. A gente viu não só na dramatização, mas a gente viu no próprio documentário mesmo, com cenas reais, como fizeram, né, a defesa dos acusados, né, fez daquilo um circo, né, fez aquilo um showzinho, e eu fico pensando
quanto dolorido isso foi para os pais ter que ver aquilo, né? Aquele show ali, né, de horrores. Parece que as pessoas nunca vão conseguir deitar e descansar. Calma, sou testemunha, não sou obrigado. Tem que responder, tu botou esse rapaz aqui. Não sou obrigado. Calma, agora vai começar. Agora vai começar. Foi. Ele colocou esse inocente aqui. Ô, doutor. Ele colocou. Botou. Pode parar. Não, Doutor Jean, para, doutor. E tu Para, sabe o que disso. é isso? Para, vamos ter um pouco de contenção aqui. O que é isso? Eu sei que muita gente pode pensar que eventualmente um documentário, dramatização, parece uma especularização, né, da tragédia, mas como a própria associação, né, das vítimas fala, eles querem realmente que se fale sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, a gente relembra o que aconteceu e a gente evita que isso se repita novamente. Continuamos juntos, todos, lutando e pela justiça, porque nós acreditamos que a justiça é didática e exemplar. Sem ela não se aprende e não se dá exemplo de punição. Para que nunca mais se repita essa tragédia horrível que aconteceu aqui em Santa Maria. Quando eu falo para as pessoas sobre o que aconteceu aqui em 1994, não é porque eu quero apenas desabafar, mas é que eu quero mostrar que se não tiver uma boa fiscalização rigorosa para esses postos clandestinos, eventualmente vai acontecer uma tragédia. A gente já tem isso na história, a gente já deveria ter aprendido com isso. A mesma coisa nessa questão da Boate Kiss. Eu acho importante se falar sobre isso. Eu acho importante que isso volte com força para que algo possa acontecer. Porque a gente não pode ignorar o poder que essas produções audiovisuais têm, né, para se trazer essa pauta e influenciar que alguma movimentação possa realmente acontecer em benefício, né, das famílias, das vítimas, inclusive de vítimas que sobreviveram, sobreviventes daquela tragédia. E é importante que não se esqueça do que aconteceu em Santa Maria. É importante que as pessoas cobrem e não descansem até que todo mundo seja culpado. Não só aqueles 4 que tiveram o julgamento anulado, mas que provavelmente vão ter futuramente um outro julgamento, e eu tenho certeza absoluta que eles têm que ser presos e punidos pelo crime que eles cometeram. Isso não tem uma questão. A gente entende que, assim como aconteceu aqui, eles não saíram para matar ninguém, mas eles têm que entender que eles foram responsáveis de um nível que matou 242 pessoas. E isso não pode simplesmente ficar por isso mesmo, simplesmente porque eles não tinham a intenção. Houve uma consequência, e essa consequência foi fatal para 242 pessoas. Essa consequência destruiu muitas famílias, abalou muitas famílias. Essa consequência marcou de uma maneira amarga uma cidade inteira, se não um país inteiro. Isso não pode ficar assim. Não é só uma inconsequência. A gente está falando de uma brincadeirinha, a gente está falando de um assassinato de 242 pessoas. E as pessoas têm que pagar por isso. Está na hora das pessoas começarem a ser responsabilizadas. E espero que com toda essa visibilidade após esses 10 anos, que exista uma movimentação para que ocorra esse novo julgamento, né, depois que ele foi anulado, e que seja tudo feito de uma maneira que não dê margem para nenhuma anulação ou nada do tipo, e que, para além dessas pessoas, todos envolvidos sejam devidamente punidos pelas irresponsabilidades que levaram a isso acontecer. É só isso que eu desejo, é só isso que eu penso. Eu quero, nessa data que aqui no Rio Grande do Sul é uma data tão simbólica, espero que os pais consigam encontrar um conforto nisso, né? Espero que eles tenham força para seguir em frente até que isso se resolva. Por mais demorado que isso possa ser, a gente sabe como as coisas aqui são arrastadas. Mas eu acredito, de coração, que isso não tem como ficar
desse jeito, que essas pessoas elas vão pagar sim pelo que fizeram. Todas as pessoas que levaram a isso acontecer vão pagar sim pelo que fizeram. Isso que se causou, acendendo, pulando, não avisando, trancando, se permitindo uma boate, colocando espuma. É isso que se gerou, é isso que se causou, se assumiu o risco, se matou, 242 inocentes. Eu digo mais hoje, eu quero ser enterrada com isso aqui, que isso que não se repita. Isso é uma responsabilidade de cada um dos senhores hoje. Os senhores querem que se repita? Querem que se repita?